duas amostras que a gente vai processar, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, vai ter um relatório que vocês vão fazer, mas é da prática. Lá tem o procedimento que a gente fez e vocês descrevem por grupo amanhã, tá? Então, ó, lembra no primeiro bimestre que a gente fez a urocultura? Então, eu trouxe aqui para vocês, presta esse fósforo, esse kit aqui que é o Urobac, tá? Só para mostrar que tem muito material, muitas outras opções de testes disponíveis para a gente fazer para cada situação. É que não dá tempo da gente olhar todos, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês que tem a facilidade da gente inocular, por exemplo, nesse meio, ó, tá vendo que a gente tinha que contar colônia? Então, aqui a gente consegue contar colônia do mesmo jeito de uma plaquinha grande, tá? Aqui o diferencial é que a gente tem 3 tipos de meios ao mesmo tempo. Em vez de a gente fazer em plaquinha separada, ou nessa grande, metade de macomb, metade de cled, aqui a gente também tem os meios seletivos e alguns até diferenciais. Então a gente contaria aqui, ó, quantos pontinhos tem de colônia, calcula pelo tipo de alça que a gente já estaria utilizando, se é de 1 microlitro ou 10, e a partir do cálculo fala se o paciente tem infecção urinária ou não, tá? Então aqui é só para vocês terem noção que existem outras técnicas, mas a finalidade é a mesma. Aqui é para determinar se o paciente tem ou não infecção urinária, tá? Tá. Um outro detalhe que a gente precisa saber é do que vocês vão fazer a leitura do artigo, que é da coprocultura. Coprocultura é o quê? É o cultivo das fezes. Quando que a gente pede uma coprocultura? Quando o paciente está com infecção intestinal, tá? Então o médico está querendo investigar se é uma infecção intestinal por bactéria. Para isso, a gente tem alguns patógenos que podem estar em pequenas quantidades, já que as fezes, ela é rica em micro-organismos, não é? Então, os micro-organismos que já habitam o material fecal poderia atrapalhar a gente isolar uma salmonela, ou e a mala. Presta atenção. Poderia atrapalhar, porque o micro-organismo, ao invés de crescer satisfatoriamente, ele poderia ser inibido pelos micro-organismos que já moram no trato intestinal. Então, toda vez que a gente tiver material fecal, a gente pode pedir para o paciente coletar um swab anal, tá? Então, o swab vem, aí o paciente introduz no ânus e ele coloca aqui nesse meio, ó, que é um meio de transporte, tá vendo? Que ele embebe todo o swab. Porque aí ele pode trazer da casa dele, né, desde que não passe as 2 horas. O meio de transporte vai favorecer o micro-organismo para ele não morrer e ao mesmo tempo não se multiplicar, mas também ele não vai sofrer interferência de ressecamento, já que o swab é uma superfície, né, que não tem ali uma umidade, condições que poderia favorecer a sua sobrevivência, tá? Ou o material fecal vai vir no potinho estéril, igual se fosse para parasitológico, mas não precisa daquela quantidade que o pessoal manda para parasitológico, porque a gente vai cultivar, tá? Então chegou esse swab anal ou as fezes, a gente, nas outras vezes, a gente fez o quê? Semeou na plaquinha, não foi? Quando for material fecal, a gente não coloca direto na plaquinha, a gente vai colocar no meio de cultura de enriquecimento, que é esse caldo GN, que é gram-negativo, tá? Mas tem outros caldos que é simplesmente um meio de cultura líquido. Isso favorece porque aquela bactéria, uma salmonela, uma shigella, que esteja em pequena quantidade, vai crescer, porque vai ter nutriente, fácil acesso, ó, que é líquido, a gente leva para a estufa, espera crescer. Cresceu, vai turvar o meio. Então, como que a gente vai saber que cresceu o micro-organismo? O meio vai ficar turvo e a gente vai conseguir visualizar essa turbidez quando comparar contra a luz. Então, esse caldo GN a gente utiliza para micro-organismos quando a gente tem coprocultura, tá? Se for, ó, esse daqui, tá vendo, ó, tá turvo. Ele originalmente, ó, ele é límpido, né?
No momento que a gente pega do suave, coloca aqui no meio, ele cresce e a gente vai ver o material turvo. A partir desse crescimento, aí sim a gente passa na plaquinha de pé. E aí a gente vai esperar crescer para ver o micro-organismo, se é, né, gram positivo, gram negativo, dependendo do meio que a gente estiver inoculado, tá? Esse aqui, ó, já é específico para gram negativo, que é esse caldo GM, tá? Uma vez inoculado na plaquinha, cresceu a colônia, primeira coisa, observar se a colônia é pura, tá? Nesse caso, ó, é uma plaquinha de agar maconque. Que informação que essa placa nos fornece? Que é gram negativo, o que mais? Ó, olha a cor dela. Ele é fermentador ou não da lactose? Tá? Então ele está bem rosinha, então é um fermentador da lactose. Se tivesse bem transparente, seria um não fermentador da lactose, tá? Quando a gente cresce, então, a colônia no agar maconque, a gente já espera que seja gram negativo, mas é sempre bom fazer a lâmina e confirmar no microscópio que deu bacilo gram negativo. Falar, pra quê, professora? Porque lembra que tem bacilo longo, bacilo curto e bacilo tão curto a ponto de ser um cocobacilo? E não são agentes diferentes? Então, por mais que a gente não consiga avançar e saber quem é o agente, na hora que faz, a gente confirma o gram e ainda confirma se é um cocobacilo, se é um bacilo curto, se é um bacilo fininho, se é um bacilo mais longo, tá? Confirmando que é um bacilo gram negativo, o que a gente vai fazer? Nós vamos precisar colocar nos kits de identificação. Então, ó, aqui tem um desses kits, que é o EPM Mili. EPM Mili é um kit dessa empresa aqui, mas tem muitos outros, onde ele associa dois tubos, esses dois tubos aqui, ó. Esse fabricante organizou as informações para os bacilos gram negativos dessa forma, dois tubinhos. Tem fabricante, ó, como esse aqui, que utiliza esse aqui, que utiliza, ó, outras informações. Por exemplo, esse aqui é o fabricante da mesma marca, mas para outro meio, que é o agar TSI. Esse TSI é aquele do tríplice açúcar, para a gente procurar saber se esse bacilo gram negativo é fermentador ou não da glicose, tá? Essa informação também está aqui. Só que aí o laboratório vai optar se ele quer usar os três simultaneamente, se ele quer usar um primeiro e depois ele semeia aqui, ou se ele vai optar de fazer tudo direto nesse, ou poderia ter ainda, ó, um terceiro, nesse caso, uma terceira opção, que é esse tubinho aqui, onde tem uma informação em todas as informações no único tubo, ó, esse aqui. Esse aqui é o rugai com lisina, é aquele onde a gente tem 9 informações no único tubinho. Então aqui, ó, eu tenho 4 kits diferentes para gram negativo. Esse que eu investigo o metabolismo fermentador dos açúcares, né? Aqui eu também consigo ver se ele produz ou não ácido sulfídrico, vai ficar pretinho. Consigo ver se ele produz gás, vai aparecer bolinha de ar entre um e outro, tá? Consigo ver se ele fermenta sacarose, glicose, até a lactose, mas a lactose a gente já teria uma conta para isso, tá? Nesse daqui, ó, a gente investiga várias informações. A gente investiga motilidade, a gente investiga o ácido sulfídrico, se vai ficar preto, a gente investiga se ele é fermentador da glicose, vai ficar amarelinho, se ele usa o triptofano que é aqui em cima, tá? Então a gente tem várias informações aqui, inclusive o indol, a gente pode colocar um reativo aqui e ver se ele produz indol ou não, tá? Nesse outro, a gente vai praticamente buscar todas essas informações, só que separado em 2 tubos, tá? Nesse daqui, ó, quando o tubo tá com esse biquinho aqui, que a gente chama de bico de pato, a gente vai introduzir o micro-organismo que tá aqui na placa já isolado, tá? Com uma agulha, e a gente vai furar esse meio, e quando sair a agulha, a gente vai fazer um zigue-zague, que é a estria simples aqui na superfície, tá? E aí a gente vai deixar incubando na estufa e amanhã a gente faz a interpretação. Esse tubinho aqui na sequência, a gente pega o material, coloca aqui retinho. Tá vendo que ele tem a superfície lisinha, não tem o bico?
Então aqui a gente coloca bem retinho, com cuidado e tira. Por quê? Porque aqui a gente vai querer ver se ele tem motilidade. Como que eu vou saber? A gente olha contra a luz e vê se aparece turbidez em volta, porque a gente não colocou ele num lugar só. Então se ele andar, significa que ele tem flagelo, e apesar da gente não enxergar o flagelo, a gente vai ver a turbidez de um lado e de outro, mostrando que ele andou, tá? Aqui também a gente consegue investigar o indol, que é colocando esse reativo, ó, de Covax aqui em cima. Então se formar um alinho amarelo é indol negativo, se formar um alinho rosa, indol positivo. Conseguimos ver também em relação à lisina, né, se vai mudar para amarelo ou não esse roxinho. A partir dessa mudança de cor, a gente investiga como que ele se comporta no tubinho frente a esses nutrientes que a gente colocou para ele, tá? Então esse aqui, ó, que usa um tubo só para tudo, observe que tem uma divisão aqui, justamente para testar parâmetros diferentes, né, para conseguir fazer tudo no mesmo tubo. Então, ó, se vocês notarem aqui esse tubo, tá vendo que tem o risco aqui onde eu coloquei a agulha? Do lado, vocês conseguem ver uma nuvenzinha vermelha, ó, vai passando. Isso significa que ele tem flagelo. Então é motilidade positiva, porque ele conseguiu passar de um lado para o outro. Se vocês observarem em cima do tubinho, tem um líquido rosinha. Ó, esse aqui dá para ver a motilidade também, tá vendo? Vai passando ali, ó. Tá bem curvo em volta do meio. Ó, esse aqui produziu ácido sulfídrico. Olha como ficou preto. Ó, amanhã, então, quando a gente inocular aqui, para vocês virem interpretar, o indol, vocês precisam colocar esse reativo de Covax, tá? Então, tem fabricante que fala que a gente tem que pôr aqui na tampa. Esse aqui pede para a gente colocar em cima do tubo. Se aparecer, ó, um anelzinho amarelo, significa que é indol negativo, tá? Então esse aqui, ó, é indol negativo, tá? Se aparecer um anelzinho rosa, cadê o tubinho? Deixa eu pôr esse daí. Esse aqui, deixa eu ver. Se colocar o reativo de Covax, tá? E aparecer um anel rosa, significa que ele é indol positivo. Aqui tá rosa ou amarelo? Rosinha, ó. Tá vendo? Ficou rosa? Aquele ali tá amarelo. Então esse é indol positivo e aquele indol negativo, tá? Na verdade, isso daqui é um checklist. Você pega a bula do reagente e acompanha. Deu motilidade, não deu, reagiu a cor, mudou o pH de roxo para amarelo, lisina positivo, não mudou negativo. E aí você vai fazendo esse acompanhamento, tá? O que é mais importante do que ficar decorando as cores? É a gente entender que eu não vou sair fazendo esse kit para qualquer bactéria que cresce na plaquinha. Ela tem que ser um bacilo gram-negativo, entenderam? Senão não tem por que eu usar esse kit que é para gram-negativo. Além disso, se a gente investigar aqui, ó, o metabolismo fermentador, e amanhã aparecer aqui tudo vermelhinho, não adiantou a gente fazer essas provas, porque a gente vai estar diante de um bacilo gram-negativo não fermentador da glicose. E aí, quando é não fermentador da glicose, tem um kit específico para não fermentador. Entenderam? Por isso que alguns laboratórios preferem, às vezes, fazer nesse, que é simples, baratinho, esperar um pouquinho mais para ter o resultado, para daí saber se ele vai usar esse aqui, que é para bacilo gram-negativo fermentador da glicose, ou se ele vai usar o outro kit, que é para bacilo gram-negativo não fermentador, entenderam? Por isso que o gram é importante, né? Por mais que a gente tenha formas de agilizar o crescimento, por exemplo, em meios seletivos, né? Da gente já saber, já ter uma noção que vai ser gram-negativo, sempre confirmar com o gram para a gente de fato saber se a gente está diante de um gram positivo ou gram negativo, porque às vezes os testes requeridos são diferentes, tá? E essas informações
informações que vão ajudar a chegar no gênero e na espécie da bactéria, tá? Então, ó, na verdade, agora eu vou fazer a inoculação para vocês e amanhã vocês vão ter que fazer um relatório. Todo mundo vai usar os mesmos tubinhos, as mesmas plaquinhas. E nesse relatório vão ter 2 tipos de micro-organismos diferentes, tá? Na turma 1, eu coloquei uma chamada 80 e a outra chamada E. coli, tá? No de vocês, vamos escolher outro micro-organismo. Pega ali essa gradinha. Ó, esse é o TSI, então, metabolismo fermentador. Vamos fazer o EPM-MILI, que é esse daqui. E esse aqui não, que esse aqui já está pronto. Só temos esses 3 aqui, mas tem para outro micro-organismo. Então, vamos fazer só uma cepa no de vocês. E aí, quando eu terminar de fazer, eu vou mostrando, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o tubinho de citrato. Esse aqui é um outro kit, que além de ter o EPM-MILI, a gente tem um tubo só para citrato. A cor original desse citrato era verdinho. Quando a gente colocou o micro-organismo, olha a cor que ficou. Isso significa que ele utiliza o citrato, tá? Então, assim, dependendo do kit, eu posso ter kit que fornece mais informações. Nesse caso, ó, tem o citrato além dessas informações básicas desses outros 2 pontos, tá? Aqui, ó. Aqui o ácido sulfídrico, né, que deixa tudo preto. Quando acontece isso, atrapalha a gente saber se ele é fermentador ou não. Aí a gente considera que seria, porque, né, ele produziu ácido sulfídrico e o preto escondeu o amarelo, tá? Escondeu o triptofano aqui em cima, então pode dificultar essa interpretação. Ó, esse aqui é o EPM. Olha a cor original dele. Essa aqui, é o mesmo. Olha o que aconteceu com ele. Ficou amarelo, então mostra que ele é fermentador da glicose, fermentador da sacarose, fermentador da lactose, tá? E nesse caso aqui, ó, ele não usou o triptofano, porque se ele usasse, ia ficar aqui um verdinho garrafa. E ficou amarelo, tá? Então tem micro-organismo que aqui fica mais verdinho, ó, esse aqui mesmo. Continua verdinho, só que é um verde diferente do original, tá vendo? Que essa cor original e essa é um verdinho de quando o micro-organismo cresceu, tá? Nesse caso aqui, ó, nenhum desses produziu gás, porque não separou o micro-organismo. Aqui, se ele produzisse gás, ia ter bolinha de ar aqui. Nenhum desses 2 produziu ácido sulfídrico, porque nenhum ficou preto, tá? Então, na apostila prática de vocês, tem o passo a passo de como interpretar cada região dessa, tá? E aí, amanhã, vocês vão praticar essas informações. A motilidade também, ó, vamos olhar contra a luz, tá? O milho vai ver se tem ou não, tá? A motilidade. Olha a cor original dele, era roxo, olha a cor que ele ficou, amarelo, tá? Então, a partir dessas reações da mudança de pH, a gente consegue ter um indício de qual que é o micro-organismo, tá? No de vocês, nós vamos usar esse que está identificado como Klebsiella. Vamos tentar ver se vai dar certo. Ó, esse daqui, tá? Que é um típico fermentador, tá? Faz parte do grupo das enterobactérias, fermentador da glicose, da lactose. Então, ó, quando a gente mostrou na teoria o fluxograma de bacilo gram-negativo, antes do kit dos fermentadores, veio uma informação. Quem lembra qual é? Que outra informação, que lá naquele fluxograma que eu dei na teoria, eu falei assim, olha, antes de fazer o metabolismo fermentador, se é fermentador ou não da glicose, a gente pode testar esse teste para saber se ele tem ou não o citocromo. É um teste da oxidase, tá? Por que que lá aparece na sequência aquele teste? Porque ele é um teste que é rápido de fazer.
ele vem pronto, ó, essas fitinhas, já impregnada com o material, com o reagente, para a gente poder detectar se ele, né, tem esse metabolismo oxidativo ou não, tá? E aí a gente simplesmente pega a colônia que já cresceu na plaquinha e coloca para fazer a reação. O único detalhe é que a gente não pode pegar a alça de platina, porque o metal acaba reagindo com esse reagente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente fez, só que nós temos um pequeno probleminha. Nossas fitas estão vencidas, então elas não estão correspondendo com uma cor bem característica, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer demonstrativo, ó. Aqui tá vendo que deu uma corzinha, né, rosadinha? Essa daqui é uma bactéria que deveria dar citocromo oxidase negativa, então ela tinha que ficar mais transparente, ela ficou meio rosinha, tá? Isso pode acontecer pela cor da colônia que nós pegamos, que é essa da lactose positiva. Na verdade, ali não é o rosa do kit, é o rosa da colônia que transferiu. Então tem que levar isso em consideração também. E a outra questão é que está vencida as nossas tiras, então a gente vai fazer, mas não está uma reação confiável, tá? Porque a gente não pode usar lá no laboratório que venceu, então eles mandaram para nós. Pra gente fazer a demonstração. Positivo dá roxo, ó. Positivo é isso aqui, tá vendo? Roxo. Significa que essa bactéria tem um metabolismo oxidativo, porque o citocromo, na presença de oxigênio, ele utiliza a glicose e ele, né, faz um metabolismo diferente das outras bactérias que não tem o citocromo. Em vez de oxidar, elas fermentam. Na ausência do oxigênio, elas fermentam. As duas usam a glicose, entendeu? Só que esse aqui que deu o citocromo positivo, que é a oxidase positiva, ele faz um metabolismo oxidativo, porque na presença do oxigênio ele tem esse metabolismo. Teoricamente, vamos olhar um outro aqui, ó. Essa bactéria, como E. coli, deveria dar oxidase negativa. Vamos testar aqui para ver se vocês estão com sorte, para ver se vai dar o que era que tem que dar. Não deu, ó. Deu positivo também. Então, tá furado o nosso teste, entenderam por quê? Porque se tá E. coli não tem citocromo, ela não faz metabolismo oxidativo, ela só faz fermentação, na ausência de oxigênio. Então, ó, deu roxo igual, então o problema é no reagente, tá vendo? Essa deveria ter dado da E. coli negativo, deveria ter ficado uma cor bem assim, ó, fraquinha. E esse seria o resultado positivo, bem escuro, tá? Então aqui não tá válido, mas só para vocês entenderem por que a gente faz a oxidase como uma primeira etapa antes do metabolismo. Pra gente já saber se a gente tem a oxidase positiva ou negativa. Dentro dos bacilos gram-negativos, tá? Mesmo no grupo das enterobactérias, tem algumas que dão oxidase positiva. Então, a gente não pode falar só com essa informação que é enterobactéria, entendeu? Né? Mas a gente consegue já agregar uma informação adicional às nossas provas que a gente vai juntar para tentar chegar no agente em questão. Mesmo com todos esses testes, pode acontecer do laboratório não conseguir fechar ainda o diagnóstico, tá? Porque tem micro-organismo que tem reação variável. Inclusive, ali tem uma apostila onde tem uma das técnicas que a gente utiliza cálculo matemático. Se der positivo é 1, se der negativo é 0. Aí você soma, faz uma combinação de números e ele te dá uma chance. Olha, 98% de C. coli, 90% de C. klebsiella, 78% de C. proteus. A própria técnica dá 3 opções de micro-organismo provável para aquela reação, entendeu? Porque a gente está mexendo com um ser biológico, não é nada matemático exato. Então você tem mudanças às vezes de quanto que você colocou de micro-organismo, se você fechou bem fechadinho, se você não fechou bem, tá? Então tudo isso pode interferir no teste. Então aqui, ó, eu vou pegar para vocês essa bactéria chamada de klebsiella e vocês vão fazer o relatório dessa bactéria amanhã, tá? Então, ó, só para vocês acompanharem. Encosto aqui na colônia que eu quero identificar. Você deve ter dado uns 40 minutos de
Ó, esse é o TSI. Não tem bico aqui, ó, de bisel? Então, esses que tem assim, eu furo. Ó, produzo aqui, do jeito que entrar, tá vendo, ó? Do jeito que entrar, entrou torto, deixa desse jeito, tá? Do jeito que entrou, eu tiro. A hora que sair, eu acho mais fácil mexer o tubo, ó. Aí faz o zigue-zague na superfície. Só isso. Fecha e a gente vai levar para estudo, tá? Vou pegar novamente a mesma bactéria, porque eu quero só ver nos outros meios como que ela reagiu. Ó, aqui é a mesma coisa. Não tem um biquinho? Então, introduzo. Ó, do jeito que entrar, eu deixo, tá? Tira. Tentando não tirar ela daquele furo. E aí, passa na superfície para a gente investigar outra informação aqui na superfície. E por último, a gente vai colocar quando a gente pega da colônia bem certinha, aqueles legumes poderia ser só o que restou da colônia, mas aqui já tem pouco material, ó. Esse é só, ó lá, tá vendo, ó? Do jeito que ficar, deixa, tira delicadamente, tá bem mole, porque lembra que esse é para investigar o flagelo, tá? Não tem o bisel aqui em cima, então não faz nada, porque ele já tá pronto para deixar dessa forma, tá? Fez a inoculação, nós vamos levar para a estufa. Cada um desse tubinho vai ter componentes diferentes e a gente vai investigar o comportamento do micro-organismo frente a esses nutrientes. E aí amanhã a gente vai ver o resultado disso, tá? Então o tubinho de vocês eu vou marcar Klebsiella. Agora eu quero 8 alunos que tenham trazido luva, que queiram fazer, né? Claro, entre o consenso de vocês. Vocês vão pegar essa bactéria daqui, pode ser com alça normal, e vão fazer a estria quaternária nos 4 meios que tem ali que eu vou dar para vocês, que é o SS, que é para Salmonella Shigella, Maconque, Ectoen, que é para gram negativo, e tem o verde brilhante, que também é para gram negativo, tá? Aí amanhã vocês podem tirar foto de como que cresceu nas plaquinhas, tá? Para praticar as informações que cada meio que são usados na coprocultura manifesta quando cresce a colônia. Então pode usar esse bico e aquele ali. Em todas as plaquinhas vocês vão marcar Klebsiella, que é desse tubinho aqui, tá? E aí vocês vão olhar amanhã e fazer o relatório. Todos os grupos vão fazer relatório das mesmas informações. Então, se não der para todo mundo vir, vem um de cada grupo, tira foto, compartilha com os demais, desde que vocês saibam interpretar, saibam o que tem que colocar lá de informações válidas para esses tubinhos, tá? Deixa eu fornecer.